Bem, continuando no tema de visões, né, vamos ver agora as opções que você pode incluir quando estiver criando uma visão, né? A primeira cláusula que nós vamos estudar é a check option, né? Essa cláusula check option, você utiliza para garantir que a visão, quando seja usada para realizar inclusão ou alteração de dados, os dados alterados ou incluídos obedeçam à cláusula where utilizada na visão, tá? Então, vamos criar aqui uma visão 2, né? Essa opção aqui não é a opção padrão, tá? Apesar de ser uma opção bem interessante para ser utilizada, e é aconselhado você utilizar essa opção sempre que você for usar a visão para fazer comandos de insert, update e delete, né? Então, essa visão aí, vfunc2, ela, como tem a cláusula check option, qualquer inserção ou atualização, ela tem que obedecer, os dados que você está inserindo ou alterando tem que obedecer à cláusula where. Então vamos criar aqui essa vfunc2, tá? Vou criar para que a gente daqui a pouco monte, tá? Criei a visão, está criada aqui, vamos soltar aqui. Muito bem, então uma vez criada a visão, eu vou fazer comandos de inserção e de atualização. Então, a visão, ela tem uma cláusula que define que somente funcionários menores de 40 anos serão apresentados. Dessa forma, se eu tentar inserir um funcionário que tenha 45 anos, usando essa visão, eu não vou conseguir, ele vai gerar uma mensagem de erro. Da mesma forma, se eu pegar um funcionário que tem menos de 40 anos e for alterar a idade dele de forma que ele fique com mais de 40 anos, né, também vai gerar a mensagem de erro, né? Que é exatamente essa mensagem aqui que vai ser gerada, que você está tentando inserir uma informação e que ela fica fora da faixa do check option. Ok, então vamos tentar inserir aqui vamos fazer um insert aqui no vfunc2, tá? Estou fazendo vou fazer aqui o select, né? Então, aliás, vfunc2. O vfunc2 ele só mostra funcionários de menos de 40 anos. Então eu vou tentar inserir o Fábio de 45 anos. Tá, então falha ao tentar inserir ou atualizar. A exibição de destino especifica o if check option, né? E uma ou mais linhas resultantes da operação não se qualificam para a restrição, na restrição. Tá, então ele não consegue inserir informações que estejam fora da faixa restrita pela cláusula where da função, que existe dentro da função, tá? Da mesma forma, eu vou pegar aqui o cadastro do funcionário 2. O funcionário 2 nem aparece aqui porque ele já tem mais de 45 anos, né? Mas eu posso pegar aqui outro funcionário qualquer, pegar aqui o 8, por exemplo, e vou somar ao funcionário 8, que tem 25 anos, mais 25 anos. Então ficaria com 50 anos. Vai dar o mesmo erro que deu no insert. Então a cláusula check option ela é bem interessante para você utilizar quando você vai fazer insert e update na visão, tá? Para que você garanta que os dados manipulados por ela
fiquem autocontidos dentro da visão. Independente de você usar ou não a cláusula checkOption, não é possível alterar dados que estão na tabela associada, mas que não estão disponíveis devido à cláusula E utilizada na visão. Tá? Então, estou pegando aqui o funcionário. Estou pegando aqui o funcionário. Vamos pegar aqui o funcionário 2, tá? Vou pegar aqui o funcionário 2. E vamos tentar alterar a idade dele. Tá. Vou pegar aqui o funcionário 2 e tentar alterar a idade dele. Só que o funcionário 2 ele não está na visão, tá? Ele não está na visão. Eu sei que ele está na tabela porque temos acesso à tabela, tá? Mas ele não está na visão. Então veja que esse comando aqui não é um comando que tenha influência no checkOption, mas é bom a gente entender que quando você faz um update desse tipo aqui, o que acontece é que não há mensagem de erro, né? Não há erro nesse comando. Simplesmente ele não encontra a informação que você mandou ele encontrar. Então é um comando que não atualiza nenhuma informação, entretanto não gera mensagem de erro. Tá? Essa questão em algumas situações é relevante, né? Ele não gerou mensagem de erro. O comando deu certo, o comando só não alterou nada. Muito bem, a cláusula, outra cláusula que tem disponível é a cláusula de criptografia, né? Então, quando você cria na realidade, quando você cria qualquer estrutura SQL, o SQL Server ele salva essa estrutura dentro da tabela, de uma tabela do sistema, digamos assim, uma tabela chamada sysobjects, né? Não só sysobjects, como outras tabelas de apoio, que é o caso da syscomments, tá? Então, o nome da visão é criado aqui na sysobjects e o comando de criação da visão é criado no syscomments, né? Então, na realidade, se você é um usuário que tem acesso às tabelas de sistema, você vai ter acesso ao código-fonte das visões, né? E aí você vai conseguir alterar o código-fonte da visão, tá? E alterando o código-fonte da visão, você pode, de forma inadvertida, provocar um erro na visão, né? Para eu observar o código-fonte das visões, eu posso fazer essa consulta aqui, que ela está ligando a tabela syscomments com a sysobjects e procurando objetos com o nome vfunc, e vai mostrar desses objetos o campo texto, tá? Vai mostrar o nome também e o ID, tá? Mas aqui é que contém o comando da visão, tá? Então deixa eu rodar aqui só para a gente. Ok, então tem uma visão vfunc, aqui está o comando de criação da visão, o comando vfunc2 e o comando de criação da visão, tá? Muito bem, agora se eu quiser criar uma visão de forma que ninguém tenha acesso ao código-fonte dela, tá? Eu coloco a cláusula with encryption, tá? Então estou criando aqui uma função vfunc3, né? Que tem que gera aqui um select com um group by, tá? E criptografei essa função, tá? Essa visão, tá? Vou ajustar aqui o nome da tabela, o nome do campo. Ok? Criei aqui a visão, tá? Criei aqui a visão. E se eu vim agora e rodar esse comando que mostra o código-fonte das visões, eu vou observar que
o local onde o SQL grava o código-fonte da visão, ele não é, ele fica vazio, né? Então, na realidade, o que foi que ele fez? Ele criou o plano de execução dessa visão e salvou apenas dentro do banco de dados o plano de execução da visão, tá? Outra forma de você constatar que ela está criptografada, né? Ele coloca um cadeadozinho aqui na lista das visões, certo? Então aqui você já percebe que essa visão ela está bloqueada, né? Essas outras visões, ó, você pode também acessar essa informação aqui de forma mais simples, né? Por aqui, ó, gerando script. Eu posso gerar um script, né? Para criar a visão, né? VFunc2, tá? Mas eu não vou conseguir gerar um script para criar a visão VFunc. VFunc3 vai dar um erro porque você não ela está criptografada, você não consegue visualizar o conteúdo, tá? Então essa é a funcionalidade da cláusula with encryption. Outra cláusula interessante é a cláusula schema bind, né? A cláusula schema bind ela faz com que haja uma vinculação da infraestrutura, da estrutura da tabela com a estrutura da visão, né? Ou o inverso, né? Então, quando você cria uma visão, essa visão na realidade não está vinculada diretamente à tabela. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode ir lá na tabela e alterar, por exemplo, o nome de um campo, né? E na hora que você fizer essa alteração no nome do campo da tabela, e esse campo foi utilizado na visão, a visão vai deixar de funcionar, tá? E o servidor ele não avisa nada que existe objetos que irão parar de funcionar se você fizer aquela alteração. Então, quando você coloca o esquema binding, aí há a vinculação. Então, sempre que você tentar alterar uma tabela que tem objetos vinculados, o gerenciador vai avisar para você que existem tabelas vinculadas, de forma que você possa, ao alterar a estrutura da tabela, alterar também a estrutura da visão para que sua visão não pare de funcionar. Tá. Então, eu vou criar aqui um VFunc4 com esquema bind, né, com a ligação do esquema. Muito bem. Com o esquema bind, nós finalizamos as três opções que foram citadas referente à criação de visões, né? E aí nós passamos agora a ver mais alguns detalhes na criação de visões, né? Uma vez que eu crio uma visão, essa visão ela pode ser acessada por outra visão, tá? Então nós vínhamos criando visões que acessavam tabelas, tá? Mas você pode perfeitamente criar uma visão que acessa uma visão, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu criei uma VFunc1 que acessa a tabela de funcionário, similar ao que a gente já vem fazendo. E eu criei aqui uma VFunc2, que na realidade ele faz um select em cima do VFunc1, tá? Então, essa sintaxe aqui é uma sintaxe válida, tá? E é uma sintaxe aceita aí no comando SQL. Então, criei aqui a visão 1 e crio uma visão 2 que acessa a visão 1. Ok? Então, eu posso fazer um select tanto na primeira visão como na segunda. Na visão 1, vem todos os dados de funcionário, todos os funcionários, informando o código, nome e idade.
E essa função 2 ela vai selecionar os funcionários de idade menor que 30. E vai selecionar somente o nome do funcionário. Ok, então criando funções aí, visões que acessam outras visões. Outra facilidade que existe na estrutura de visões é você poder fazer join, fazer junções entre visões e tabelas. Né? Uma vez que você cria uma visão, você pode fazer ligações entre visões e tabelas. Então, eu tenho aqui essa tabela de funcionário e nós vamos criar uma tabela de regiões para estabelecer aqui a qual região o funcionário pertence. Tá? Então, vamos criar aqui adicionar aqui um campo de região na tabela de funcionário, atualizar com o valor, atribuir, dar um valor inicial para o campo de funcionário, criar uma tabela de região, popular, colocar aqui 4 regiões, e depois eu vou poder fazer um join, eu vou poder criar uma visão que faz um join. Aqui eu estou criando a visão e em seguida vou fazer um join entre uma visão e uma tabela. Tá? Então vamos seguir aqui a sequência do exemplo. Então, uma vez que você cria uma visão, ela pode ser utilizada normalmente, praticamente em todos os sentidos que uma tabela. Então, adicionei aqui um campo na tabela de funcionário, campo de região. Certo? Atribuir um valor de região, um valor inicial. Atribuir um valor inicial, vamos consultar aqui. Então, tenho aqui valores iniciais, valores padrões aqui para o campo de funcionário. Vou criar aqui regiões, criar uma tabela de região. Ok, criei aqui uma tabela de região. Vou popular a tabela de região. Ok, populei a tabela de região. Vamos criar uma nova função vfunc, similar às que já existiam, só que incluindo a informação de região. Vfunc sim. Então tenho mais uma visão aqui. Certo? E vou criar aqui uma vfunc 6, que além de acessar a própria vfunc 5, faz um join, faz uma junção com uma tabela. Então, estou juntando a ideia de junção com a tabela, com a ideia de visões, acessando as visões. Tá? Então, para exemplificar que você pode fazer estruturas bem complexas com visão e misturar, digamos assim, essas visões com as tabelas, normalmente como se fossem tabelas distintas, como se a visão fosse uma tabela. Tá? Então, uma sintaxe válida, eu posso fazer aqui o meu select asterisco from vfunc 6. Ele vai me mostrar aqui os dados do funcionário mais a descrição da região. Tá? Código, o nome, a idade do funcionário, a região, o código da região, o ID da região e o nome da região a que o funcionário pertence. Tá? Então, eu tenho todas essas opções aí de utilização das visões. Ok? Então, acho que com isso a gente finaliza aí
as possibilidades, né, principais de uso de visões.